Doutor Me Consulta está de volta. Hoje a gente recebe a nossa psicóloga, Mariana Pessoa. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Sempre um prazer imenso estar por aqui. Hoje a gente vai falar sobre como apoiar alguém em sofrimento emocional. Estamos em pleno Setembro Amarelo, mês de conscientização e combate ao suicídio. E aí eu já começo lhe perguntando quais são os sinais mais comuns de que alguém está passando por sofrimento emocional, doutora? Alteração de comportamento. Isso é uma das primeiras coisas. Uma pessoa que era mais extrovertida começa a ficar mais introvertida. Você faz convites para essa pessoa e ela rejeita a todos. E muitas vezes ela verbaliza frases de desesperança, como por exemplo: "Ah, eu tenho me sentido muito triste, tão triste ao ponto de não querer viver mais. A vida está muito sem graça, não tem mais tanto sentido". Todas essas são frases que têm que ativar em nós um sinal de alerta, para entender que aquela pessoa não está bem, porque quem fala sobre isso, quem fala assim, dessa forma, não está bem. E muitas pessoas, velho, até acham que assim, ah, não, tá exagerando ou tá querendo manipular. Mas veja, entenda o quão mal uma pessoa precisa estar para ela manipular alguém com essas frases de desesperança. Ah, tá querendo chamar atenção. Até pode ser que seja, mas não quer dizer que ela não esteja falando a verdade. E aí, doutora, como é que a gente pode diferenciar? Porque todo mundo passa por momentos difíceis, né? Mas como identificar se a pessoa realmente ela está passando só por uma fase difícil ou se realmente é um quadro que exige uma atenção especial? Tempo. O tempo é um medidor crucial. Então é normal que a pessoa ela não se sinta bem num dia, numa semana, mas quando isso começa a ficar mais prolongado, mês, aí a gente está falando de semanas, meses, aí sim a gente precisa ter uma atenção. Porque isso já significa que pode ser que a pessoa esteja passando por um episódio depressivo. E aí o depressivo, a pessoa que está com depressão, ela tem uma ideia muito ruim do passado, o presente dela, ela não vê sentido algum e o futuro é completamente incerto e nele existem muitas coisas ruins. Então é uma pessoa que ela já perdeu o amor assim pela vida, o sentido pela vida. O que pode levar uma pessoa a esconder seus sentimentos? A gente vê aquela pessoa muito alegre, muito extrovertida, mas a gente mal sabe que ela está passando por uma situação difícil, que ela está depressiva, ela esconde muito bem, né? Uhum. Eu acho que esse é um dos perfis, né, doutora, da pessoa que está passando por um sofrimento mental e que está precisando de apoio. E aí, de que forma essa pessoa ela pode fingir que está, por exemplo, que ela não está bem. Uhum. Bom, a gente precisa ter esse olhar mais atento, né, para os nossos. Então, uma das primeiras coisas que a pessoa ela começa a mostrar é, de fato, algumas mudanças comportamentais. Ela pode fingir que está bem, está sorrindo ali, mas por dentro ela não está. E quando a gente conhece alguém, a gente consegue notar que tem alguma coisa de errado. A gente muitas vezes pode não saber o que é, mas a gente nota que tem alguma coisa de errado. E aí a gente precisa buscar essa pessoa, tentar entender, trazer para perto essa pessoa, perguntar diretamente: "Você tá bem? Ó, tá acontecendo alguma coisa? Conte comigo". Muitas vezes as pessoas fingem estar bem porque elas têm medo de dizer como se sentem. E muitas vezes é porque anteriormente elas já foram julgadas. Então, em famílias muito religiosas, por exemplo, parece que elas não podem não estar bem, porque não estar bem significa ingratidão, que significa não estar perto de Deus. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ciência ela reconhece a espiritualidade como um ponto muito importante na vida do ser humano, mas não é a presença dela que faz com que a pessoa não adoeça. Ela é um fator de proteção, mas a pessoa, mesmo assim, ela pode adoecer. Doutora, existem 2 perfis, eu acredito, que sejam as pessoas que conseguem esconder muito bem, e quando a gente vê já aconteceu e a gente infelizmente não pôde fazer nada, e tem aquela pessoa que tem aquele perfil de que ela consegue pedir ajuda ainda. Uhum. Qual é a diferença desses 2 perfis? Então, vê, mesmo a pessoa que ela esconde, que ela quer esconder, em algum momento ela vai ter alguma mudança no comportamento que é visível. É uma pessoa que muitas vezes está procurando fazer um fechamento, fechar pontas, como a gente fala.
ela tenta encaminhar uma situação, ela tenta se despedir de algumas pessoas. Numa despedida, ela dá um abraço mais longo em alguém. Ela não pediu ajuda, mas o comportamento dela é de uma pessoa que está precisando de ajuda. Então, por isso eu digo, muitas vezes a pessoa ela tenta esconder e até as falas são falsas, né? A gente tem aí o exemplo do Coringa, que é um dos personagens mais insanos que nós temos, né? Ele tá sorrindo o tempo todo, fazendo piada o tempo todo, mas ele é uma pessoa altamente doente, é uma pessoa adoecida. Então, assim, não é porque a pessoa tá sorrindo que ela tá necessariamente bem. O comportamento também diz. Ela não precisa falar, mas o comportamento também diz. Então, uma pessoa que ela sempre recusa os convites que antes ela aceitava, ela estava em todas. E aí ela passa a não estar mais. São sinais. São sinais. E as pessoas que estão ao redor, que amam, elas conseguem perceber que a pessoa mudou. Não sabe dizer o que ela tem, mas nota que ela tem alguma coisa. Doutora, a gente entra na questão do acolhimento e da escuta, né? Qual é o papel da escuta ativa no apoio emocional? Gente, ouvir salva vidas. Ouvir genuinamente. A gente tem que sair do superficial, de dizer assim: "Ah, como você tá?" Aí a pessoa responde: "Tá tudo bem", e segue. Perguntar como é que você está, está tudo bem, inclui mais coisas. Como você tem passado, o que você tem feito, e parar para ouvir essa pessoa. Olha, eu tô aqui. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu tô aqui. Eu quero dizer que o que quer que você precise, eu estou aqui. Porque às vezes tudo que a pessoa precisa é de alguém que esteja, de fato, e de alguém que ouça de forma genuína. Então, esse é o nosso papel. Nós somos seres humanos, nós temos que ser empáticos. Nos colocar no lugar do outro é muito importante. Acolher é muito importante. Né? A gente não precisa apontar para a pessoa e dizer assim: ah, você tá. É falta de Deus. Não é, gente. Não é. A própria pessoa, ela se culpa por não estar bem e por achar que ela é muito fraca, que a fé dela não é suficiente. Ela se culpa por isso. Né? E vem mais uma pessoa para apontar? Não pode. Doutora, e de que forma esse apoio surge e cria um espaço adequado para poder ajudar essa pessoa? Porque eu acho que tudo é um trato ali, né? Sim, Não é só chegar e falar e foi. Tem que criar um espaço legal, tem que dar abertura para essa pessoa poder falar, né? exato. De que forma isso pode ser feito? Hélio, a gente precisa trazer essa pessoa para perto a partir do que nós conhecemos dessa pessoa. Então, assim, você não precisa dizer para ela, ah, eu tenho que conversar contigo, vou aí na tua casa a tal hora. Às vezes a pessoa ela já se coloca em posição de defesa e não recebe ninguém. Então, assim, ó, vamos tomar um café? Ó, eu fiz o bolo que você gosta, posso levar aí para ti? Não, só vou passar aí para deixar. Ah, você não quer receber? Então vou deixar pendurado no portão. Tudo bem? Então, assim, isso é você se oferecer, isso é você estar perto, isso é você dar tempo. Tempo é uma coisa tão escassa nos dias atuais, né? Mas quando a gente para conversar com alguém sem pegar no telefone, olhar nos olhos da pessoa e dizer assim: "Ei, eu tô aqui. Eu não sei o que é que está acontecendo com você, gostaria muito de saber. Mas se você não quiser contar para mim, não tem problema. Mas eu te ajudo a procurar um psicólogo. Vamos lá?" Sabe? O que que eu posso fazer por você hoje? Você está sofrendo? O que que eu posso fazer para te ajudar no teu dia a dia? Então, oferecer esse espaço, trazer essa escuta, salva vidas. Salva. E o que não falar? O que evitar falar nesse momento, doutora? Não julgar, não dizer, ah, você está sendo fraco. Ah, no meu tempo eu passei por tanta coisa, isso aí não é nada. Ah, porque quando eu era criança eu passei fome, meus pais me batiam, eu nunca fiz nada disso com você. Muitas vezes, os filhos não querem compartilhar com seus pais por medo de ser apontado, de ser julgado. Muitas vezes. Então, assim, o medo, ele acaba atrapalhando muito. O medo de ser julgado, o medo de ser apontado. Muitas pessoas não dividem com seus líderes religiosos porque eles próprios vão apontar, dizer que é falta de Deus. Não, vamos aqui fazer uma campanha de oração porque você está com não sei quantos demônios em cima de você. E não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. A gente precisa ouvir sem apontar. E quais são as atitudes práticas que podem ajudar alguém que está em sofrimento emocional, doutora? Olha, às vezes a pessoa ela não vai querer sair de casa, mas pega a pessoa, vai dar uma voltinha de carro, sabe? Leva para comer alguma coisa gostosa.
para ali para, que filme você está assistindo? Vou assistir com você. Né? Nós temos poder, o poder de amenizar as feridas, de trazer ali um acolhimento, de trazer uma escuta. Nós temos o poder, desde que sejamos empáticos. Né? A gente muitas vezes não precisa só ouvir. Ouvir. E como não invadir o espaço dessa pessoa? Com essas gentilezas de, não, você não quer receber? Tá, eu vou deixar no portão da sua casa. Olha, estão indo aí levar um lanche que eu encomendei para você. Você recebe o entregador? Ou então, de repente, só o fato de, olha, eu tô aqui, qualquer coisa, se quiser Isso, falar, se quiser se abrir comigo, isso. eu tô aqui para te escutar. Exatamente. Hoje a gente tem tantas e tantas coisas boas, assim, de frases de esperança, sabe? Um vídeo motivacional. Você não pode ir pessoalmente, manda algum conteúdo bom. Muitas vezes essas pessoas elas também entram no looping de conteúdos negativos. Né? Então, ofereça um bom conteúdo para essa pessoa. Mande ali uma palavra de apoio para essa pessoa e diga: eu estou aqui. Se você sabe qual é a comida que a pessoa gosta, você pode presentear ela com isso. Se você sabe que a pessoa gosta de tomar um café, você pode levá-la para fazer isso. Se a pessoa não quer sair de jeito nenhum e você pode estar ali e dizer: eu estou aqui. E em terra de internet, doutor, essa questão do looping é algo também muito problemático, porque o algoritmo começa a te Sim. jogar só coisa que você tá ali. Você já não está bem. É. E aí o algoritmo vai jogando o conteúdo que você está consumindo. Tudo que é relacionado, você vai consumindo. Doutora, que tipo de apoio a rede familiar e de amigos pode oferecer para essa pessoa? Presença. Presença. Uma pessoa que ela já está falando frases de desesperança, ela já pode estar planejando um autoextermínio. Então, são pessoas, por exemplo, que quando eu identifico que chegam lá no meu consultório, eu já falo para a família, eu dou uma recomendação de vigilância 24 horas, de esconder os objetos perfurocortantes da casa. Então, presença. Essas pessoas elas precisam de assistência. Elas não querem tirar a vida, elas querem acabar com o sofrimento. E aí, para você ver, o sofrimento mental, ele é tão, tão grande que não importa a dor que você inflige no seu próprio corpo, porque ela é nada. É nada. E aí muitas pessoas chamam, né? Mas fulano fez isso, é muito covarde. Tem ideia de quanta coragem precisa para você se machucar? Então, assim, tem ideia do quanto essa pessoa está sofrendo ao ponto de se machucar, de causar dor física. Então, assim, não são covardes, são pessoas em sofrimento, num sofrimento tão alto, tão alto, tão alto, que ninguém consegue colocar em palavras. Então, assim, presença. A família precisa estar presente, os amigos precisam estar presentes. Doutora, serviços gratuitos hoje em dia aqui no nosso estado, aqui em Roraima, essa família pode estar procurando ajuda aonde? Olha, as pessoas, a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Vai na unidade básica de saúde, passa com o clínico geral, ele vai fazer ali uma avaliação. Em seguida, vai te encaminhar, vai marcar uma consulta para você numa clínica especializada ou nos CAPs que nós temos, tem o CAPS AD. E aí essa pessoa ela dá entrada no serviço. E aí tem psiquiatra, tem psicólogo, né? Então, eu mesma, tá? Eu tenho minha clínica particular, mas eu também sou servidora pública do Estado. Eu atendo no Coronel Mota. Então, assim, lá tem atendimento, tem uma equipe maravilhosa, maravilhosa, profissionais excelentes, altamente qualificados, que podem trazer esse apoio. Mas nós temos também o CVV, o Centro de Valorização à Vida, né? As pessoas que estão passando por isso, elas têm um telefone para ligar. Eu tenho até que saber aqui, vou até pesquisar aqui o contato, que eu esqueci o contato do CVV. E aproveitando, já quero que você diga, doutora, a sua clínica, onde fica, e também já deixar o contato para agendamento de consultas. Pronto, ó. Eu atendo na Avenida Benjamin Constant, 720, no centro. Vocês me encontram no WhatsApp através do 95981233874. E meu Instagram é Mariana Psique Pessoa, lá vocês me encontram. Ó, o CVV é o 188, perdão. O número é 188. O atendimento deles é 24 horas.
Tem profissionais psicólogos voluntários que atendem através desse número e que estão ali disponíveis para que tenha uma conversa, um acolhimento inicial. Depois ele próprio faz os encaminhamentos para onde a pessoa pode ir, onde ela pode buscar. Mas não deixem, gente, de procurar ajuda, né. Se você está desesperançoso em relação à sua vida, note, isso não é normal, isso não é comum, você pode obter ajuda. Doutora, muito obrigado por ter vindo hoje. A gente é um tema que exige um pouco de atenção, é um tema necessário a gente falar e a gente espera que você, ouvinte aqui do Doutor Me Consulta, sinta-se acolhido com esse tema, com esse bate-papo aqui com a doutora Mariana Pessoa, porque é muito importante a gente valorizar a vida acima de qualquer coisa, né, doutora? Perfeito, perfeito, é isso. Estou sempre à disposição. Muito obrigada, gente, pela troca, pela escuta. É sempre muito bom estar com vocês. A gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta, é rapidinho, não sai daí.